Muito bem, nesse nosso primeiro áudio, vamos falar sobre Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais importantes aí da história, né? Nietzsche, que nasceu em 1844 e morreu em 1900. Foi filósofo, ensaísta, crítico cultural alemão. Falou sobre verdade, moralidade, linguagem, estética, teoria cultural, história, niilismo, poder, consciência e também significado da existência. Exerceu uma enorme influência na filosofia ocidental e na história intelectual, né? Nietzsche falou também sobre a morte de Deus, a conhecida morte de Deus, que tanto se falam, que tanto se repete, né? Como Deus está morto. Filmes saíram sobre essa fala de Nietzsche e previu também a dissolução da religião tradicional e da metafísica. Alguns intérpretes de Nietzsche acreditam que ele abraçou o niilismo, rejeitou o raciocínio filosófico e promoveu uma exploração literária da condição humana, embora não se preocupassem em obter a verdade e o conhecimento no sentido tradicional desses termos. No entanto, outros intérpretes de Nietzsche dizem que, na tentativa de neutralizar o aumento previsto do niilismo, né, ele estava engajado em um programa positivo para reafirmar a vida. E assim ele apelou por um radical repensar a natureza da existência humana, conhecimento e moralidade. Em qualquer das interpretações, concorda-se o seguinte, que ele sugeriu um plano para tornar-se o que é, por meio do cultivo de instintos e várias faculdades cognitivas, um plano que requer luta constante com as heranças psicológicas e intelectuais de alguém. Este filósofo, Nietzsche, afirmou, por exemplo, também que o ser humano exemplar deve criar sua própria identidade por meio da autorrealização e fazê-lo sem depender de nada que transcenda essa vida. Como, por exemplo, Deus ou uma alma, né? Como diz a religião. Esse modo de viver, que ele diz, deve ser afirmado mesmo que se adote de forma mais problemática, uma visão radical da eternidade, sugerindo, por exemplo, a eterna recorrência de todos os eventos. De acordo com alguns comentaristas, Nietzsche apresentou uma teoria cosmológica de vontade de poder, mas já outros o interpretam como sendo excessivamente preocupado em elaborar uma cosmologia geral. Pergunta sobre a coerência das visões de Nietzsche, questões como se essas visões poderiam ser tomadas em conjunto, sem contradição, e se os leitores deveriam desacreditar qualquer visão particular se provada incoerente ou incompatível com outras. Tá certo? Como grande parte do trabalho filosófico de Nietzsche tem a ver com a criação do eu, ou, para colocar em termos nietzschianos, tornar-se o que alguém é, alguns estudiosos exibem um interesse incomum pelas anedotas biográficas da vida desse filósofo. Veja que adotar essa abordagem, no entanto, corre o risco de confundir aspectos da lenda de Nietzsche com o que é importante em sua obra filosófica. E muitos comentaristas são corretamente céticos em relação a leituras derivadas principalmente de anedotas biográficas. Bem, Friedrich Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844, filho de um homem chamado Karl Ludwig, acho que esse é o nome dele, correto, e Franziska Nietzsche. Esse Karl Nietzsche, que era seu pai, foi ministro luterano numa pequena cidade prussiana de Rocken, perto de Leipzig.
Quando o jovem Nietzsche ainda não tinha completado 5 anos, seu pai morreu de hemorragia cerebral, deixando Franziska Friedrich, uma filha de 3 anos, Elizabeth, e um filho bebê. O irmão de Friedrich morreu inesperadamente pouco tempo depois, tá certo? E a suspeita, diz a lenda, que foi cumprindo o sonho de Friedrich que previa a tragédia. Ora, esses eventos deixaram o jovem Friedrich, o único homem, em uma casa que incluía sua mãe, irmã, avó paterna e uma tia, embora Friedrich recorresse à orientação paterna do pai de Franziska. Esse filósofo também, Friedrich, ele gostava, né, da camaradagem de alguns companheiros do sexo. E após a perda de Karl Ludwig, a família fixou residência no ambiente relativamente urbano de Naumburg, Saxônia. Friedrich foi admitido na prestigiosa Schulpforta, onde recebeu a melhor educação preparatória da Prússia em humanidades, teologia e línguas clássicas. Fora da escola, Nietzsche fundou uma sociedade literária e criativa com colegas de classe, incluindo Paul Deussen, que mais tarde se tornou um proeminente estudioso de sânscrito e estudos índicos. Além disso, Nietzsche tocou piano, compôs músicas e leu as obras de Emerson e do poeta Friedrich Hölderlin, que era relativamente desconhecido na época. Em 1864, Nietzsche ingressou na Universidade de Bonn, passando a maior parte daquele primeiro ano de forma improdutiva, ingressando em uma fraternidade e socializando com velhos e novos conhecidos, muitos dos quais saíram da sua vida assim que ele recuperasse seu foco intelectual. Bom, a essa altura, ele também havia desistido da teologia, destruindo as esperanças de sua mãe de uma carreira no ministério para ele, e em vez disso, ele escolheu o estudo mais humanístico das línguas clássicas e uma carreira em filologia. Em 1865, ele acompanhou seu professor titular, Friedrich Ritschl, de Bonn, à Universidade de Leipzig, e se dedicou à vida estudantil, tá certo? Estabelecendo uma sociedade extracurricular ali, dedicada ao estudo de textos antigos. Ora, a primeira contribuição de Nietzsche para este grupo foi um ensaio sobre o poeta grego Teógenes, e chamou a atenção do professor Ritschl. Outros escritos publicados por Nietzsche logo se seguiram, e em 1868, isso é, após um ano de serviço obrigatório nas Forças Armadas prussianas, o jovem Friedrich estava sendo promovido como uma espécie de fenômeno na Bolsa de Estudos Clássicas por Ritschl, cuja estimas e elogios deram a Nietzsche uma posição como professor de língua e literatura grega na Universidade de Basel, na Suíça, embora o candidato ainda não tenha começado a escrever sua tese de doutorado. Tá certo? Esse ano era o ano de 1869 e Friedrich Nietzsche tinha apenas 24 anos. Veja, nesse período de sua vida, porém, Nietzsche estava muito longe do pensador original que mais tarde se tornaria, uma vez que nem ele e nem a sua obra haviam amadurecido. Tá certo? Influenciado pela opinião pública e pela exuberância juvenil, ele interrompeu brevemente o ensino em 1870 para ingressar no exército prussiano, servindo como ordenança médica no início da Guerra Franco-Prussiana. O seu serviço foi interrompido, no entanto, por surtos graves de desinteria e difteria, e de volta a Basel, suas responsabilidades de ensino na universidade e em um ginásio próximo consumiu muito de sua energia intelectual e também física.
Ele conheceu o proeminente historiador cultural Jacob Burckhardt. Eu acho que esse é o nome dele. Se eu errei esse nome, peço desculpas. Então vocês pesquisem aí. É um membro, esse Jacob, bem estabelecido do corpo docente da universidade. Mas a pessoa que exerceu a maior influência sobre Nietzsche neste ponto foi o artista chamado Richard Wagner, que Nietzsche conheceu enquanto estudava em Leipzig. Durante a primeira metade da década, esse Wagner e sua companheira Cosima von Bülow, né, esses nomes são, acredito que, alemães, então é bom você dar sempre uma pesquisada, né? Essa companheira de Wagner, Cosima, frequentemente recebiam Nietzsche em um lugar chamado Triebschen, sua residência perto do lago Lucerna, e mais tarde em Bayreuth. Bom, é muito comum dizer que certa vez Nietzsche olhou para Wagner com a admiração de um filho zeloso. Essa interpretação do relacionamento deles é apoiada pelo fato de que Wagner teria a mesma idade de Karl Ludwig. Também é comum notar que Nietzsche estava pasmo com as exibições excessivas do artista de temperamento impetuoso, bravata, ambição, egoísmo e altivez, qualidades típicas, né, que demonstravam gênio no século XIX. Bem, em suma, Nietzsche foi dominado pela personalidade de Wagner. Um Nietzsche mais maduro, mais tarde, olharia para trás sobre essa relação com algum pesar, embora nunca tenha negado a importância da influência de Wagner em seu caminho emocional e intelectual. A avaliação de Nietzsche sobre a obra de Wagner mudaria consideravelmente ao longo de sua vida. Não obstante o nascimento da tragédia, e no primeiro e quarto ensaios de meditações intempestivas de 1874. Além disso, a supervisão de Wagner exerceu considerável controle editorial sobre os projetos intelectuais deste filósofo, levando-o a abandonar, por exemplo, a filosofia na Idade Trágica dos Gregos de 1873, que Wagner desprezou por sua aparente relevância para seu próprio trabalho. Essas pressões continuaram a refrear Nietzsche durante o chamado período inicial. Bom, ele se libertou do domínio de Wagner de uma vez por todas em 1877, após uma série de episódios carregados de emoção. A confusão de Nietzsche com Wagner, que havia se mudado para Bayreuth nessa época, levou à publicação de Humano, Demasiadamente Humano, de 1878, um dos textos mais pragmáticos e não românticos de Nietzsche. A página de título original incluía uma dedicatória a Voltaire e uma citação de Descartes. Se Nietzsche pretendia usar esse texto como uma forma de se alienar do círculo wagneriano, certamente conseguiu. Ao chegar a Bayreuth, o texto encerrou essa relação pessoal com Wagner. Bom, seria um exagero dizer que Nietzsche não estava se desenvolvendo intelectualmente durante o período anterior a 1877. Na verdade, outras figuras, além de Wagner, atraíram o interesse e a admiração desse filósofo. Pois bem, além de assistir a palestras de Burckhardt, lê-se Burckhardt, em Basel, o filósofo Nietzsche estudou o pensamento grego desde os pré-socráticos até Platão, e ele aprendeu muito sobre a história da filosofia com a enorme história do materialismo de Friedrich Albert Lange, que Nietzsche certa vez chamou de um tesouro da história e nomes filosóficos, datas e correntes de pensamento. Além disso, Nietzsche foi levado pela persona do filósofo Arthur Schopenhauer,
que Nietzsche afirmou ter selecionado de leituras minuciosas da Magnum Opus de 2 volumes, O Mundo como Vontade e Representação. Nietzsche descobriu Schopenhauer enquanto estudava em Leipzig. Como seu treinamento em Schupfort o havia elevado muito acima da maioria de seus colegas de classe, ele frequentemente pulava aulas em Leipzig para se dedicar ao tempo com filosofia de Schopenhauer. Para Nietzsche, o aspecto mais importante desta filosofia era a figura da qual ele emanava, representando para ele o ideal heróico de um homem na vida do pensamento. Bem, um pensador quase contemporâneo, participando daquela grande e nobre república do gênio, abrangendo séculos de sábios de pensamentos livre e personalidades criativas. O fato de Nietzsche não poder tolerar o pessimismo ético de Schopenhauer e sua negação da vontade foi reconhecido pelo jovem logo no início desse encontro. Ainda assim, mesmo nas tentativas de Nietzsche de construir um pessimismo de força contraposto afirmando a vontade, muito além do pensamento de Schopenhauer, permaneceu embutido na filosofia de Nietzsche, particularmente durante o período inicial. A confiança filosófica de Nietzsche no gênio, suas visões político-culturais de posição e ordem por meio do mérito e sua autodescrita e mais tarde auto-repreendida metafísica da arte, todos tinham bases schopenhauerianas. Além disso, o nascimento do conhecido dualismo da tragédia entre os princípios cosmológicos estéticos de Dionísio e Apolo, contestando e elogiando um ao outro no trágico jogo de caos e ordem, confusão e individuação, atinge um acorde familiar para os leitores familiarizados com a descrição de Schopenhauer do mundo como vontade e representação. Apesar dessas semelhanças, a ruptura filosófica de Nietzsche com o pessimismo schopenhaueriano foi tão real quanto dolorosa sua ruptura com a presença dominadora de Wagner. Em última análise, no entanto, tais triunfos foram necessários para o desenvolvimento e libertação de Nietzsche como pensador, e eles se mostram instrutivos, pois Nietzsche mais tarde tematizou a importância da autossuperação para o projeto de cultivar um espírito livre. A metade e o final da década de 1870 foram uma época de grande convulsão na vida pessoal de Nietzsche. Além da turbulência com Wagner e problemas relacionados com amigos no círculo de admiradores do artista, Nietzsche sofria de problemas digestivos, diminuição da visão, enxaquecas e uma variedade de problemas físicos, o que o tornava incapaz de cumprir responsabilidades na Basileia por meses a fio. Após a publicação de O Nascimento da Tragédia, e apesar de seu sucesso percebido nos círculos wagnerianos por alertar a visão do mestre para a obra de arte do futuro, a reputação acadêmica de Nietzsche como filólogo foi efetivamente destruída devido, em grande parte, ao aparente desprezo do trabalho pelas expectativas acadêmicas características da filologia do século XIX. O Nascimento da Tragédia foi ridicularizado como filologia do futuro de um homem chamado Wilamowitz. Eita, nome complicado. Wilamowitz, tá certo?
um colega em ascensão destinado a uma carreira ilustre no classicismo, e até Ritschl o caracterizou como uma obra de megalomania. Por esses motivos, Nietzsche teve dificuldade em atrair alunos. Mesmo antes da publicação do Nascimento da Tragédia, ele tentou se reposicionar em Basel, no departamento de filosofia, mas a universidade aparentemente nunca levou tal esforço a sério. Então, veja, em 1878, suas circunstâncias em Basileia se deterioraram a tal ponto que nem a universidade nem Nietzsche estavam muito interessados em vê-lo continuar como professor lá. Então, ambos concordaram que ele deveria se aposentar com uma pensão modesta. Ele tinha 34 anos e agora parecia estar livre, não só de suas funções de professor e da disciplina profissional que passou a desprezar, mas também dos laços emocionais e intelectuais que o dominaram durante sua juventude. Seus problemas físicos, entretanto, continuariam a atormentá-lo pelo resto da sua vida. Veja, após deixar Basel, Nietzsche viveu um período de grande produtividade. E nessa época, ele nunca ficou muito tempo no mesmo lugar, movendo-se com as estações em busca de alívio por suas enfermidades, solidão para seu trabalho e condições de vida razoáveis, dado seu orçamento muito modesto. Ele costumava passar verões nos Alpes suíços, em Sils Maria, perto de Saint Moritz, e invernos em Gênova. Nice, outro lugar, né, que ele gostava, ou Rapallo, na costa do Mediterrâneo. Ocasionalmente, ele visitava a família e amigos em Naumburg ou Basel e passava muito tempo no discurso social, trocando cartas com amigos associados. Na última parte da década de 1880, a saúde de Nietzsche piorou. E em meio a um incrível florescimento de atividade intelectual que produziu sobre a genealogia da moralidade e Crepúsculo dos Ídolos, o Anticristo e várias outras obras, incluindo a preparação para o que pretendia ser sua magnum opus, uma obra que os editores mais tarde intitularam como Desejo de Poder, né? E Nietzsche sofreu um colapso mental e físico completo, com todas essas situações, né? O famoso momento em que Nietzsche teria sucumbido irrevogavelmente às suas doenças ocorreu no ano de 3 de janeiro de 1889, em Torino, na Itália, supostamente do lado de fora do apartamento de Nietzsche, na Piazza Carlos Alberto, enquanto abraçava um cavalo sendo açoitado por seu dono. Bom, depois de passar um tempo em clínicas psiquiátricas em Basel e Jena, Nietzsche foi colocado primeiro aos cuidados de sua mãe e depois de sua irmã, que passou a ser a segunda metade da década de 1880, tentando estabelecer uma colônia alemã racialmente pura no Paraguai com seu marido, o oportunista político antissemita Bernard Foster. No início da década de 1890, Elizabeth havia assumido o controle dos restos literários de Nietzsche, que incluíam uma vasta quantidade de escritos não publicados. Elizabeth, rapidamente começou a moldar a sua imagem e a receber seu trabalho, que a essa altura já haviam ganhado força entre acadêmicos como George Brandes, por exemplo. Logo, a lenda de Nietzsche cresceria de forma espetacular entre os leitores populares da Vila Silberblick, a casa de Nietzsche em Weimar.
Elizabeth e seus associados administravam a propriedade de Friedrich, editando suas obras de acordo com seu gosto por um decoro populista e, ocasionalmente, com uma intenção política sinistra, que, segundo pesquisadores posteriores concordam, corrompeu o pensamento original. Infelizmente, Friedrich experimentou pouco de sua fama, nunca tendo se recuperado do colapso do final de 1888 e início de 1889. Seus últimos anos foram passados na Vila Silberblicken, em severa deterioração mental e física, terminando misericordiosamente em 25 de agosto de 1900. Bom, ele foi enterrado em Rocking, perto de Leipzig. Elizabeth passou um último ano no Paraguai em 1892-93, antes de retornar à Alemanha, onde continuou a exercer influência sobre a percepção da obra e reputação de Nietzsche, particularmente entre os leitores em geral, até a sua morte em 1935. Vila Silberblick é hoje um monumento de uma espécie para Friedrich e Elizabeth, enquanto a maior parte dos restos literários de Nietzsche está guardada no Arquivo Goethe, também em Weimar. Muito bem. Os estudiosos de Nietzsche comumente dividem seu trabalho em períodos, geralmente com a implicação de que mudanças perceptíveis nas circunstâncias e no desenvolvimento intelectual de Nietzsche justificam alguma forma de periodização no corpo, né, do trabalho. E a divisão basicamente é a seguinte: existe o ano de antes de 1869, que é chamado de juvenil, em que os biógrafos cautelosos, né, trabalham para separar os fatos da vida de Nietzsche dos mitos. E embora grande parte da lenda de Nietzsche afirme que Friedrich foi uma criança precoce, os escritores de sua juventude testemunham essa parte da história. Durante esse tempo, Nietzsche foi admitido no prestigioso ginásio Schubert, compôs música, escreveu poesias e peças de teatro e, em 1863, produziu uma autobiografia, isto é, aos 19 anos. Ele também produziu trabalhos mais sérios e realizados sobre temas relacionados à filologia, literatura e filosofia. E em 1866, ele começou a contribuir com artigos para um importante jornal filológico, o Museu Resniches, editado pelo estimado professor de Nietzsche em Bonn, né, e Leipzig, Friedrich Ritschl, o nome do professor. Com a recomendação de Ritschl, o professor Ritschl, Nietzsche foi nomeado professor de língua e literatura grega na Universidade de Basel, em janeiro de 1869. Existe o chamado período inicial na vida deste filósofo, né, que vai de 1869 a 1876. Os escritos de Nietzsche, nessa época, refletem interesses em filologia, crítica cultural e estética. Sua palestra pública inaugural em Basel, em maio de 1869, né, trouxe aspectos estéticos e científicos de sua disciplina, pressagiando as atitudes de Nietzsche em relação à ciência, arte, filosofia e filologia. Ele foi influenciado intelectualmente pelo filósofo Arthur Schopenhauer e emocionalmente pelo artista Richard Wagner. Veja, o primeiro livro publicado de Nietzsche,
O Nascimento da Tragédia, apropriou-se das categorias schopenhauerianas de individuação e caos em uma elucidação dos impulsos estéticos primordiais representados pelos deuses gregos Apolo e Dionísio. Este texto também inclui um preceito wagneriano para o florescimento cultural. A sociedade deve cultivar e promover seus tipos mais elevados e criativos, o gênio artístico. No prefácio a uma edição posterior desta obra, Nietzsche lamenta ter tentado elaborar uma metafísica da arte. Além desses temas, o interesse de Nietzsche durante esse período estendeu-se à filosofia grega, à história intelectual também, e para com as ciências naturais, todas importantes para o desenvolvimento de seu pensamento maduro. O segundo projeto de livro de Nietzsche contém 4 ensaios escritos, que vai de 1873 a 1876. É um trabalho de crítica cultural, de economia, de encomia a Schopenhauer e Wagner, e uma análise idiosincrática inesperada da consciência histórica recém-desenvolvida. Uma quinta meditação sobre a disciplina de filologia está preparada, mas não foi publicada, Ele estava preparada, mas não foi publicada. Bom, afligido por problemas de saúde, Nietzsche é dispensado das funções de professor no ano de 1876. Sua afiliação para com a universidade termina oficialmente em 1878 e ele recebe uma pequena pensão. Existe um período na vida de Nietzsche também que é chamado de período intermediário por alguns historiadores, que vai de 1877 a 1882. Bem, durante este tempo, Nietzsche se libertou das garras emocionais de Wagner e do círculo de admiradores do artista, bem como daquelas ideias que, como ele afirma em Esse Homo, não lhe pertenciam em sua natureza. Reelaborando temas anteriores, como tragédia da filosofia, tragédia na filosofia, arte e verdade, e o exemplar humano, o pensamento de Nietzsche agora ganha um foco mais nítido. E ele estabelece um caminho filosófico a ser seguido pelo resto de sua vida produtiva. Em 3 obras publicadas deste período, Humano, Demasiadamente Humano, Amanhecer e a Gaia Ciência, Nietzsche retoma a escrita em um estilo aforístico, o que permite a exploração de uma variedade de temas. Então, mais importante ainda, Nietzsche traça um plano para tornar-se o que se é, por meio do cultivo de instintos e várias faculdades cognitivas. Um plano que requer luta constante com as heranças psicológicas e intelectuais. Nietzsche descobre que uma coisa é necessária para o ser humano exemplar: construir uma identidade a partir de eventos dissociados, trazendo à tona os horizontes de sua existência. A autorrealização, como é concebida nestes textos, exige a radicalização da investigação crítica como a consciência histórica e, em seguida, um retrocesso para trás, do que é revelado em tais exames, na medida em que essas revelações ameaçam dissolver todas as realidades metafísicas e não deixam nada além da comédia abismal da existência. Bem, um tipo peculiar de significado
é assim obtido pelo passo retrógrado. Ele produz um propósito para a existência, mas de uma forma irônica. Talvez esotericamente e sem fundamento, e transparentemente nihilista para o homem com visão, mas adequado para a maioria. Suscetível de toda espécie de suspeita, é, no entanto, necessária e, por isso, imposta pelos poderes institucionais. Nietzsche chama aquele que ensina a finalidade da existência de herói trágico. E aquele que entende a lógica do retrocesso de espírito livre. O relato de Nietzsche sobre essa luta pela autorrealização e significado o leva a considerar problemas relacionados à metafísica, religião, e Nietzsche transita para um novo período com a conclusão da Gaia Ciência. E sua próxima obra publicada, o romance chamado Assim Falou Zaratustra, produzido em 4 partes entre 1883 e 1885. Também, em 1885, ele retorna à escrita filosófica com Além do Bem e do Mal, e em 1886 ele tenta consolidar suas investigações por meio da autocrítica em prefácios escritos para as obras anteriores publicadas, e ele escreve um 5º livro chamado A Gaia Ciência. Já em 1887, ele escreveu sobre a genealogia da moralidade. Em 1888, com a saúde já debilitada, ele produziu vários textos, incluindo O Crepúsculo dos Ídolos, O Anticristo, Esse Homo e 2 obras sobre seu relacionamento anterior com Wagner. Durante este período, como nos anteriores, Nietzsche produz uma abundância de materiais não publicados durante a sua vida. Essas obras constituem o que é conhecido como o Nachlass de Nietzsche. Mais uma palavrinha aqui, Nachlass de Nietzsche. Durante anos, este material foi publicado aos poucos na Alemanha e traduzido para o inglês em várias coleções. Filosoficamente, durante esse período, Nietzsche continua suas explorações sobre moralidade, verdade, estética, história, poder, linguagem e identidade. Para alguns leitores, ele parece estar ampliando o escopo de suas ideias para elaborar uma cosmologia envolvendo a abrangente vontade de poder e, curiosamente relacionada e enigmática eterna recorrência do mesmo. Afirmações anteriores sobre o retrocesso são repensadas, aparentemente a favor de buscar algum tipo de avanço no abismo da luz. A intenção aqui parece ser uma superação ou dissolução da metafísica. Esses desenvolvimentos são motivo de controvérsia. No entanto, como alguns comentaristas afirmam que as declarações sobre a visão cosmológica de Nietzsche são exageradas, muito exageradas, e alguns vão até mesmo negar que ele alcance e nem mesmo tente a superação descrita acima. Apesar dessas reclamações, os intérpretes de Nietzsche continuam a fazer referência a esses conceitos inefáveis.